Em fevereiro de 1891, em Black River Falls, Wisconsin, enquanto seus vizinhos suportavam mais uma noite de inverno rigorosa, consumindo vastas quantidades de lenha de carvalho rachada, simplesmente para evitar que suas famílias congelassem, um único indivíduo desfrutava de completo conforto. Ele não estava ao lado de uma fogueira, nem estava envolto em todos os seus cobertores, mas sim 1,8 metros abaixo da superfície do solo, no que os moradores locais haviam zombeteiramente chamado de sua cama-túmulo. Durante o verão anterior, eles o ridicularizaram, considerando-o mentalmente insano e alegando que ele estava desperdiçando o esforço valioso ao cavar, quando ele deveria estar construindo para cima, não para baixo. O carpinteiro mais experiente da cidade havia declarado publicamente: "Essa é a coisa mais idiota que já testemunhei em 4 décadas de construção na fronteira." No entanto, naquela noite de fevereiro em particular, enquanto as temperaturas caíam para menos 30 graus Celsius, um evento extraordinário ocorreu. Um que compeliria uma comunidade inteira a reavaliar todas as suas noções pré-concebidas sobre a sobrevivência no inverno. Antes de revelarmos o que este colono de Wisconsin compreendia sobre física térmica, algo que até construtores experientes ignoravam, por favor, clique no botão curtir, inscreva-se neste canal e deixe um comentário indicando sua localização, pois garanto que os conceitos que estamos prestes a explorar são relevantes, quer você resida em Montana, Manitoba ou Maine. Permaneça conosco até o final e você entenderá por que os adeptos da vida off-grid contemporâneos estão reabraçando este método de 130 anos que tem o potencial de reduzir pela metade suas despesas de aquecimento. Lars Ericsson não estava destinado a ser um inovador. Esperava-se que ele fosse um imigrante norueguês prudente, seguido o exemplo de todos os outros colonos ao construir uma cabana de toras típica de 4,9 por 6,1 metros, instalando uma lareira de canto e esperando que madeira suficiente fosse cortada para suportar o inverno. No entanto, em maio de 1890, um evento ocorreu que fez com que todo o assentamento de Black River Falls duvidasse de seu estado mental. Em vez de erguer paredes, Lars começou a cavar para baixo, através de 0,6 metros de solo superficial, depois através de argila, na terra firmemente compactada que permaneceu intocada, desde que as geleiras recuaram 10 milênios antes. Dia após dia, seus vizinhos o observavam escavando o que parecia ser um porão de raízes, com a exceção de que estava situado diretamente abaixo, o local designado para seus aposentos de dormir. "O homem está cavando sua própria sepultura", observou Thomas Bradley, um mestre carpinteiro vindo de Vermont, que havia construído 17 cabanas no território de Wisconsin. Bradley havia encontrado inúmeras noções mal concebidas de colonos inexperientes, mas esta em particular superava todas elas. "O chão é frio e úmido, ele vai contrair pneumonia antes do Natal", previu ele. A população norueguesa local estava igualmente perplexa. Em sua terra natal, construíam-se paredes de pedra substanciais e lareiras enormes. Não se cavava túneis no chão como um texugo. Até mesmo o tio de Lars, que havia se estabelecido 4,8 km ao norte, tentou argumentar com ele. "A linha de geada se estende por 1,2 metros de profundidade aqui", seu tio advertiu. "Você vai dormir no gelo." No entanto, Lars persistiu em cavar, atingindo 1,8 metros de profundidade. Subsequentemente, ele empreendeu uma ação que parecia ainda mais insondável. Ele começou a transportar pedras de rio, centenas delas, consistindo em seixos glaciais lisos e arredondados, variando em tamanho do de um punho cerrado ao tamanho aproximado de uma cabeça humana. Ele então revestiu toda a escavação com essas pedras, formando o que parecia um poço, antes de cimentá-las com argila. A estrutura emergente, uma mistura de areia e cal, parecia peculiar para qualquer medida de fronteira. A escavação media 2,44 metros por 1,83 metros, proporcionando espaço amplo para 2 indivíduos dormirem. No entanto, em vez de deixá-la como uma mera escavação, Lars estava construindo um sistema térmico que não seria compreendido por décadas. Ele instalou vigas de madeira cortadas à mão. Essas madeiras cobriam o topo do poço revestido de pedra, formando um teto que ficaria nivelado com o chão de sua cabana. Subsequentemente, ele esculpiu uma escotilha de acesso. Ele então construiu uma escada que levava ao que os moradores locais agora abertamente chamavam de loucura de Ericsson. "Um desperdício de 2 meses de trabalho", proclamou Bradley a quem quisesse ouvir. "Aquele norueguês certamente perecerá de frio em seu próprio poço. Tudo para economizar lenha." O que nenhum deles compreendia era o conhecimento que Lars havia adquirido em expedições de caça de inverno das montanhas norueguesas.
O próprio solo constituía o acumulador térmico mais eficaz já concebido, e ele estava prestes a demonstrar isso, da maneira mais impressionante imaginável. Enquanto Thomas Bradley e os outros construtores experientes se concentravam nos aspectos visíveis, como espessura da parede, dimensões da lareira e tiragem da chaminé, Lars Ericsson compreendia um princípio muito mais fundamental sobre calor e frio. A Terra, a 1,83 metros abaixo da superfície, mantém uma temperatura quase uniforme durante todo o ano. Em Wisconsin, essa temperatura geralmente varia entre 7,2 e 10 graus Celsius, independentemente de o ar ambiente acima, atingir 32,2 graus Celsius em julho ou cair para menos 34,4 graus Celsius em janeiro. Isso não era mera lenda, era um princípio físico no qual toda adega subterrânea confiava, toda casa de nascente empregava, e todo pulseiro experiente entendia instintivamente. No entanto, Lars estava empreendendo algo sem precedentes. Residir dentro daquela região térmica consistente, sua câmara revestida de pedra. Era mais do que apenas uma escavação. As pedras do rio, com uma massa combinada superior a 1.360 kg, funcionavam como uma massa térmica ao longo do dia. Qualquer calor que descesse da cabana acima seria absorvido e retido pela pedra. Durante a noite, esse calor armazenado irradiaria de volta gradual e consistentemente, preservando o equilíbrio de temperatura estável. As paredes da câmara tinham 45,72 centímetros de espessura, construídas com pedra argamassada. A mistura de argila, areia e cal entre as rochas formava uma vedação impermeável. Essa vedação impedia a entrada de umidade, permitindo simultaneamente que a temperatura inerente da Terra governasse o ambiente interior. Acima das vigas de madeira que constituíam o teto, Lars havia compactado densamente 20,32 centímetros de serragem seca, considerada a principal substância isolante da fronteira, que prendia o ar em inúmeras pequenas bolsas. Para regular a qualidade do ar, ele havia implementado um sistema de ventilação simples, mas engenhoso. Um tubo de 10,16 centímetros de diâmetro, feito de caules ocos de sumagre, estendendo-se da câmara para cima através do chão da cabana adjacente à lareira. O ar quente da área de estar principal seria naturalmente puxado para baixo, enquanto o ar marginalmente mais frio e denso da câmara circularia para fora. Esse processo não era suficiente para causar perda significativa de calor, mas adequado para evitar o ar viciado e manter as concentrações de oxigênio. Os cálculos subjacentes eram sofisticados. Se o solo se mantivesse consistentemente a 8,3 graus Celsius e Lars pudesse efetivamente impedir a fuga térmica através de sua estrutura superior isolada, seus aposentos de dormir atingiriam uma temperatura estável em algum lugar entre a temperatura do solo. E qualquer calor que descesse de cima, mesmo que a cabine superior esfriasse para 4,4 graus Celsius durante a noite, uma ocorrência frequente quando os fogos diminuíam, a câmara inferior permaneceria consideravelmente mais quente. No entanto, Thomas Bradley não demonstrou interesse em matemática. Construí edifícios no Maine, Michigan e Minnesota, declarou ele na loja geral em outubro de 1890. E nunca encontrei ninguém que dormisse debaixo da terra sem se arrepender. Aquele jovem vai contrair tuberculose, marquem minhas palavras, concordou o médico da cidade. Ar úmido, ventilação inadequada e respirar as próprias exalações a noite toda fornecem um terreno fértil perfeito para doenças pulmonares, mesmo para os imigrantes noruegueses locais, que apesar de seu conhecimento sobre construções subterrâneas de suas moradias montanhosas com telhado de tufa, se alinharam com os céticos. A América deveria ser sobre progresso, sobre construir para cima e para fora, não recuar para a terra como seus antepassados empobrecidos. Lars, por sua vez, permaneceu calado. Ele completou a seção acima do solo de sua cabana em novembro, uma residência de toras modesta, mas solidamente construída, apresentando uma lareira de canto convencional. O único elemento em comum era uma escotilha oculta no chão perto da parede traseira, com uma escada que levava para a escuridão. Aquele painel de acesso provará ser a lenha mais cara que você já preparou, informou Bradley a ele no dia anterior à primeira onda de frio intenso. Espere só até janeiro. Você estará selando aquela abertura e dormindo ao lado da lareira, como todo mundo. Lars apenas sorriu. Ele já havia passado 2 noites, dentro de seu quarto subterrâneo, durante as condições amenas de novembro. A temperatura abaixo havia se mantido consistentemente em 10,6 graus Celsius, necessitando apenas de um cobertor de lã para conforto. Na superfície, a temperatura da moradia havia caído para 3,3 graus Celsius,
à medida que as chamas diminuíam durante a noite. O verdadeiro desafio estava se aproximando e se manifestaria antes do previsto. Em 11 de janeiro de 1891, a temperatura ao amanhecer registrou menos 15,6 graus Celsius. Ao meio-dia, havia caído para menos 17,8 graus. Ao cair da noite, o mercúrio no dispositivo de medição de Thomas Bradley, um dos únicos 3 em Black River Falls, indicava menos 24,4 graus Celsius e continuava sua descida. Lars Erickson preparou seu fogo para a noite às 20 horas daquela noite, seguindo sua rotina habitual, colocando várias toras substanciais de carvalho projetadas para queimar lentamente até a manhã, preservando assim calor suficiente na moradia principal, para evitar que os recipientes de água solidificassem. Posteriormente, ele desceu a escada para seu espaço subterrâneo, fechando o painel de acesso isolado atrás de si. Enquanto isso, na superfície, seus vizinhos estavam envolvidos em uma luta, uma batalha feroz com as temperaturas gélidas. Thomas Bradley reabastecia sua lareira a cada 2 horas, consumindo quase 1,8 metros cúbicos de madeira em uma noite. A família Anderson, residindo a 3 casas de distância, amontoou-se em uma cama, posicionada perto da lareira. As crianças foram envolvidas em todas as coberturas acessíveis. O idoso Gunther Schmidt, tendo suportado 40 invernos em Wisconsin, permaneceu sentado junto ao fogo durante toda a noite, achando muito frio para se aventurar a dormir. Às 3 horas, a temperatura externa havia caído para menos 30,6 graus Celsius, marcando a noite mais fria na história documentada de Black River Falls. Dentro da cabana de Bradley, mesmo com a intensa fogueira, a apenas 3,05 metros da lareira, a temperatura havia caído para 1,1 graus Celsius. A geada cobriu o interior de suas janelas fechadas, e sua respiração formava vapor visível. Ele consumiu mais uma braçada de carvalho rachado, calculando sombriamente que, a esse ritmo, seu suprimento de lenha para o inverno estaria esgotado no início de fevereiro. Na cabana de Lars Erickson, situada acima do solo, uma situação semelhante prevalecia. Às 4 da manhã, o fogo havia diminuído para brasas e a temperatura da sala principal havia despencado para menos 2,2 graus Celsius. Cristais de gelo haviam se materializado onde a condensação se acumulava nos troncos perto da porta. No entanto, 1,83 metros abaixo, dentro daquela câmara revestida de pedra, Lars Erickson dormia profundamente. Sob apenas um cobertor de lã e uma colcha, a temperatura em sua área de dormir havia se estabilizado precisamente em 12,2 graus Celsius, uns completos 23,3 graus Celsius mais quente do que a cabana diretamente acima dele. Isso era 30 graus Celsius mais quente do que os aposentos de dormir de Bradley, e uns surpreendentes 42,8 graus Celsius mais quente do que um ambiente externo gélido. Se você está apreciando esta narrativa, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se imediatamente. Estamos prestes a explicar detalhadamente as razões precisas de sua eficácia e demonstrar como esses conceitos podem ser aplicados a estilos de vida off-grid contemporâneos. Por favor, deixe um comentário indicando sua localização. Isso nos ajuda a entender a distribuição geográfica de nossa comunidade de aficionados por sabedoria da fronteira. Na manhã seguinte, quando Lars saiu de sua câmara ao amanhecer, ele descobriu Thomas Bradley e outros 4 vizinhos reunidos do lado de fora de sua moradia. Eles haviam observado a fumaça de sua chaminé, confirmando que seu fogo, como todos os outros, havia diminuído. No entanto, eles também observaram que Lars parecia bem descansado, sem olheiras, sem tremores intensos e sem necessidade urgente de reacender o fogo. "Como você dormiu?" Bradley perguntou, seu tom tingido de suspeita. "Muito confortavelmente", Lars respondeu. "Estava 12,2 graus Celsius lá embaixo. Eu nem precisei da minha colcha grossa." A expressão de Bradley mudou de descrença para espanto. Ele havia consumido mais lenha em uma única noite do que Lars geralmente usava em uma semana inteira. Apesar disso, ele ainda quase havia congelado. Enquanto isso, o imigrante norueguês que todos haviam ridicularizado desfrutara de uma noite confortável de mangas curtas. "Isso é impossível", declarou Bradley. No entanto, seu comportamento havia mudado. Isso não era mais um ato de desdém, mas sim a curiosidade urgente de alguém que acabara de compreender a possibilidade de estar enganado sobre um assunto significativo. A Terra, Lars elucidou, simplesmente não é afetada pela temperatura do ar. A 1,83 metros de profundidade, ela mantém consistentemente o mesmo calor. A pedra retém esse calor. O isolamento impede que o calor do meu corpo se dissipe. Não é nada complexo.
Ao longo da semana seguinte, enquanto a onda de frio perdurava, a prova tornou-se irrefutável. Lars usou apenas 1/3 da lenha que seus vizinhos usaram. Ele dormiu profundamente todas as noites, e o mais notável, não exibiu nenhuma da fadiga, irritabilidade ou má saúde, que a exposição prolongada ao frio infligia a todos os outros. No final de janeiro, Thomas Bradley perguntou se poderia passar uma noite na câmara, e Lars consentiu. O carpinteiro, cético e vestido com peles grossas, desceu a escada, certo de que estaria tremendo em 1 hora. Ele reapareceu na manhã seguinte, um homem mudado. Eu tenho construído incorretamente por 4 décadas, ele confessou ao grupo reunido. Aquele norueguês conquistou o inverno. O que Lars Eriksen havia alcançado não era feitiçaria. Isso envolvia termodinâmica prática, implementada usando recursos pioneiros e a inventividade de imigrantes. Compreender 3 princípios fundamentais era crucial. Esses princípios, que construtores contemporâneos formalizariam mais tarde, Lars compreendia instintivamente. O primeiro era a estabilidade térmica geotérmica abaixo da profundidade de congelamento. A temperatura do solo é regulada não pelas condições atmosféricas diárias ou mesmo sazonais, mas sim pela temperatura média anual da região em Wisconsin. Isso implicava uma temperatura consistente de 7 a 10 graus Celsius durante todo o ano. Isso explica porque as instalações de armazenamento subterrâneo impedem que as batatas congelem no inverno e as mantêm frescas durante o verão. É por isso que os primeiros colonos escavavam poços que nunca congelavam, e porque os locais de sepultamento abaixo da profundidade de congelamento nunca se movem. A moradia de Lars estava situada precisamente nesta área, com 1.361 kg de pedra revestindo suas paredes. Este material funcionava como uma massa térmica, absorvendo, retendo e emitindo gradualmente a temperatura estável da Terra. A pedra possui uma capacidade de calor específica, e aproximadamente 0,84 kJ por quilograma por grau Celsius. Essas pedras de rio eram capazes de armazenar e liberar cerca de 633 kJ para cada grau Celsius de variação de temperatura. Isso fornecia capacidade de armazenamento térmico suficiente para manter a estabilidade do espaço contra pequenas mudanças. O segundo princípio é que o isolamento impede a fuga de calor, em vez de impedir a entrada de calor. Acima do solo, as cabanas antigas enfrentavam uma luta perdida. Mesmo paredes de toras meticulosamente vedadas, perdiam calor continuamente por cada fresta. Cada abertura em torno de portais e fenestrações, cada ponto onde correntes de ar se infiltravam, permitia que o calor se dissipasse na atmosfera gélida. Em resposta, os pioneiros compensavam, consumindo vastas quantidades de madeira, aquecendo efetivamente o ambiente exterior tanto quanto o interior. A moradia de Lars estava livre desses problemas. O próprio solo servia como isolamento, centenas de toneladas métricas dele envolvendo sua área de dormir em 5 superfícies. A única via potencial para a fuga de calor era através do teto, que ele havia vedado com 20 centímetros de serragem. Sob as tábuas do assoalho, o calor do seu corpo, por menor que fosse, não tinha como escapar. Isso, juntamente com a temperatura consistente da Terra, estabeleceu um sistema que exigia praticamente nenhum gasto de energia para manter um ambiente confortável. O terceiro princípio afirma que o conforto térmico se refere à temperatura radiante, não apenas à temperatura do ar. Especialistas contemporâneos em aquecimento, ventilação e ar-condicionado HVAC reconhecem que o bem-estar humano depende da temperatura radiante média, a temperatura média de todas as superfícies circundantes, não apenas da temperatura do ar ambiente. Isso explica por que 20 graus Celsius em uma residência contemporânea e bem isolada parece agradável, enquanto 20 graus Celsius em uma moradia mal isolada com paredes frias parece desconfortavelmente frio. No quarto de Lars, cada superfície emitia calor a aproximadamente 11 a 12 graus Celsius. Isso incluía as paredes de pedra, o teto de madeira e até mesmo o chão de terra, que ele havia coberto com pedras planas e peles de ovelha. Consequentemente, seu corpo nunca sofreu a dissipação de calor radiante, que tornava o sono em uma cabana gélida tão desagradável. Ele não estava lutando para manter o calor. Os arredores já estavam suficientemente quentes.
Em fevereiro de 1891, Thomas Bradley havia calculado números convincentes o suficiente para persuadir até os céticos. Durante a onda de frio de janeiro, Lars consumiu uma média de 8,2 kg de madeira a cada noite, para manter sua cabana ao nível do solo a uma temperatura habitável durante todo o dia. Bradley consumia 21,3 kg de lenha todas as noites para manter uma temperatura habitável em sua cabana para descansar. Lars, por outro lado, desfrutava de um sono confortável a 12 graus Celsius, precisando apenas de um único cobertor de lã. Apesar de queimar quase 3 vezes a quantidade de madeira, Bradley suportou dormir em condições de 1 grau Celsius, necessitando de vários edredons grossos e cobertores de pele durante as 5 semanas mais frias do inverno. Lars utilizou 286 kg de lenha, enquanto Bradley consumiu 746 kg. A madeira que Lars economizou equivalia a aproximadamente 40 horas de trabalho. Isso representava uma semana inteira que ele poderia dedicar a atividades alternativas de sobrevivência. No entanto, a eficiência não era a única vantagem. As disparidades na saúde eram impressionantes. A exposição persistente ao frio enfraquece o sistema imunológico, perturba os padrões de sono, aumenta o estresse cardiovascular e leva à fadiga progressiva até o final de fevereiro. No final de fevereiro, a maioria dos habitantes de Black River Falls parecia maciada, fatigada e estava lutando contra doenças respiratórias. Lars, no entanto, parecia robusto e bem descansado. Seus filhos, que dormiam em camas tradicionais ao nível do solo, mas se beneficiavam da diminuição do uso de madeira e da melhor recuperação do pai, estavam prosperando. O médico, que anteriormente havia alertado contra o consumo e o ar úmido, relutantemente concedeu que o espaço subterrâneo não apresentava indicações de umidade excessiva. O sistema de ventilação, por mais rudimentar que fosse, foi considerado suficiente, e os pulmões de Lars estavam perfeitamente limpos. Cometi um erro, o médico informou ao conselho da cidade em março. Um erro completo. Aquele quarto subterrâneo é menos úmido que a maioria de nossas moradias, mais quente que qualquer outro e parece não apresentar riscos à saúde. Na época do degelo da primavera, 7 famílias procuraram Lars, pedindo orientação sobre como construir suas próprias áreas de dormir subterrâneas. A transformação havia começado. O verão de 1891 testemunhou uma mudança significativa em Black River Falls. O escárnio inicial evoluiu para a curiosidade e, subsequentemente, para a aceitação generalizada. No entanto, como é comum com qualquer conceito sólido, sua execução diferia. Thomas Bradley, sempre o artesão habilidoso, construiu a iteração mais intrincada. Ele escavou uma câmara medindo 2,4 por 3 metros, que ele então revestiu com blocos de calcário precisamente cortados, transportados de uma pedreira a 24 km de distância. Além disso, ele instalou um sistema de ventilação utilizando tubos de cobre recuperados de uma mina desativada. Sua câmara apresentava plataformas de dormir de pedra integradas, projetadas para emitir calor residual durante as horas noturnas. Todo o empreendimento exigiu 6 semanas de trabalho e despesas substanciais. A família Anderson, tendo mais filhos do que recursos financeiros, optou por um método menos complexo. Eles escavaram diretamente sobre o piso de sua cabana atual, removendo tábuas e cavando em segmentos para evitar comprometer a integridade do edifício. Seu quarto subterrâneo tinha apenas 1,5 metros de profundidade. Embora não atendesse totalmente às especificações de Lars, eles o revestiram com pedras naturais e isolaram a seção superior usando uma mistura de pó de madeira e musgo dessecado. Em sua menos eficaz que o conceito de Lars, ele, no entanto, manteve temperaturas de 9 graus Celsius durante o inverno seguinte para uma família, que quase sucumbira ao frio em janeiro anterior. Isso foi um salva-vidas. O idoso Gunther Schmidt elaborou talvez a adaptação mais intrigante. Sendo muito avançado em idade para uma escavação extensa, ele encontrou um meio termo. Ele cavou apenas 0,9 metros, mas depois construiu paredes de pedra, estendendo-se por mais 0,6 metros acima do solo dentro de sua moradia. Ao construir uma área de dormir parcialmente submersa, ele envolveu todo o edifício com uma cobertura substancial de terra e relva, criando efetivamente uma adega de raiz elevada. A massa térmica da Terra, mesmo com o enterramento mais raso, ainda oferecia isolamento excepcional para seus aposentos de dormir. Schmidt observou que dormia confortavelmente a 9 graus Celsius. Enquanto isso, sua moradia principal caía abaixo de 0 graus Celsius. No inverno de 1891-1892, 11 famílias em Black River Falls haviam adotado alguma forma de uma área de dormir subterrânea. Os resultados foram uniformes. Diminuições significativas no uso de madeira,
melhor qualidade de sono, melhor saúde durante o inverno e, crucialmente, autêntico conforto térmico nas noites mais frias. As notícias se espalharam para além da população local. Vendedores ambulantes contavam histórias das camas-túmulo norueguesas, que proporcionavam mais calor do que chamas abertas. Essa narrativa, muitas vezes exagerada e ocasionalmente distorcida, chegou às comunidades norueguesas em Minnesota, aos enclaves suecos no território de Dakota e aos colonos alemães em Iowa. Nem todos os indivíduos que aprenderam sobre este método o aplicaram com precisão. Alguns cavaram muito superficialmente, falhando assim em acessar a camada termicamente estável, enquanto outros construíram sem circulação de ar adequada e, consequentemente, produziram ambientes úmidos e insalubres. Um pequeno número tentou utilizar esses compartimentos durante todo o ano, descobrindo que eram desagradavelmente frios. Durante o verão, Lhasa os utiliza de outubro a abril, dormindo acima do solo nos períodos mais quentes. No entanto, para aqueles que aderiam aos princípios fundamentais de Lhasa, profundidade suficiente abaixo da linha de geada, massa térmica, isolamento superior adequado e fluxo de ar abundante, os resultados foram uniformes e extraordinários. Em 1893, Thomas Bradley havia registrado 23 arranjos de dormir subterrâneos, num raio de 80 km de Black River Falls. Seu diário, guardado nos arquivos da Sociedade Histórica de Wisconsin, contém desenhos, dimensões e endossos. Uma entrada específica de fevereiro de 1893 é especialmente reveladora. A família Haugen, recém-chegada da Noruega, procurou aconselhamento sobre o layout de sua moradia. Eu recomendei cavar uma área de dormir de acordo com as diretrizes de Erickson. Eles expressaram dúvida, pois nunca haviam encontrado tal estrutura em sua terra natal, mas consentiram. Neste inverno, durante a nevasca de 18 de janeiro, quando as temperaturas caíram para menos 34 graus Celsius, a Sra. Hogan afirmou que a câmara manteve uma temperatura de 11 graus Celsius. Ela escreveu uma carta a membros da família em Trondheim, detalhando o método, ponderando: "Eu me pergunto se, um dia, esta invenção de Wisconsin encontrará seu caminho de volta para a própria Noruega." O paradoxo era evidente para todos. Um método que se inspirava no conhecimento das montanhas norueguesas, adaptado para o ambiente de Wisconsin, estava agora sendo sugerido aos noruegueses mais uma vez. Sobre este avanço da fronteira americana, Lars Ericsson, com sua humildade típica, não reivindicou nenhum reconhecimento particular. "Eu simplesmente me lembro de como o solo retém calor", afirmou ele. Ele observava e raciocinou que as pessoas poderiam descansar naquele calor em vez de lutar contra o ar frio. No entanto, sua influência foi indiscutível durante um período em que sobreviver ao inverno frequentemente implicava escolher entre esgotar as reservas de madeira ou tolerar a frigidez perigosa. Ele apresentou uma solução alternativa: utilizar o reservatório térmico inerente do planeta. Permitir que as leis naturais realizassem as tarefas que o esforço físico e a combustão normalmente fariam. Representava engenharia velada como sabedoria prática. O sistema funcionou precisamente como as previsões matemáticas indicavam. A narrativa do arranjo de sono subterrâneo de Lars Ericsson não se limitava à fronteira de Wisconsin. Isso ressoava com um princípio muito mais antigo e globalmente aplicável do que ao engenhoso método de um único imigrante norueguês para combater o frio do inverno ao longo da história humana. Ao longo da história, quando indivíduos enfrentavam um frio intenso, sem recursos de aquecimento suficientes, eles consistentemente descobriam uma realidade central. O próprio planeta age como uma fonte de calor. Não é intensamente quente, mas consistentemente estável. Não é esmagadoramente poderoso, mas confiavelmente seguro. Para a sobrevivência, a confiabilidade supera a intensidade pura. Na Coreia, o método Ondo havia fornecido calor às residências por mais de um milênio, apresentando superfícies de piso aquecidas construídas sobre condutos de pedra, que retinham e emitiam calor de uma única e modesta chama. O conceito subjacente espelhava as descobertas de Lars: aproveitar a massa térmica, isolamento eficaz e situar os indivíduos dentro de uma área térmica consistente, em vez das correntes de ar variáveis acima. No sudoeste dos Estados Unidos, os povos ancestrais Pueblo construíram residências em falésias e habitações subterrâneas, que permaneciam frescas durante os meses de verão e quentes durante todo o inverno. Ao aproveitar a temperatura consistente do solo, suas quivas, espaços cerimoniais escavados na terra, mantinham condições ambientais agradáveis durante todo o ano.
Mesmo sem qualquer aparelho de aquecimento artificial, os Inuit, enfrentando extremos ambientais significativamente mais severos do que qualquer coisa experimentada em Wisconsin, compreenderam que a própria neve servia como material isolante. O interior de um iglu, aquecido apenas pelo calor do corpo humano e por uma modesta lâmpada de óleo de foca, podia manter temperaturas de aproximadamente 16 graus Celsius, mesmo enquanto ventos externos sopravam a menos 40 graus Celsius. O conceito fundamental não era combater o frio diretamente com calor, mas sim estabelecer um microclima consistente protegido de flutuações térmicas, uma prática observada mesmo no norte da Europa. Na área geográfica precisa de onde Lars Ericsson havia emigrado, habitações de turfa com telhados de grama substanciais e paredes parcialmente subterrâneas garantiam o conforto das famílias. Suportando séculos de severas condições de inverno, essas estruturas estavam longe de ser abrigos rudimentares. Em vez disso, representavam implementações avançadas de física térmica, construídas por indivíduos que compreendiam que o calor inerente da Terra oferecia maior conforto do que a fria apatia do céu de inverno. O que tornou a conquista de Lars notável não foi a criação de um conceito inteiramente novo. Pelo contrário, foi a sua recordação de uma prática antiga numa era e local onde outros a tinham ignorado. A fronteira de Wisconsin, em 1890, marcou uma conjuntura distinta nos anais do desenvolvimento tecnológico. Os pioneiros possuíam capacidade industrial suficiente para fabricar unidades de aquecimento de ferro fundido, madeira processada e janelas envidraçadas, implementos que prometiam dominar o ambiente natural, por meio de pura força e combustível abundante. No entanto, eles ainda não haviam desenvolvido as substâncias isolantes, os sistemas de aquecimento integrados ou o excedente de energia que, em última análise, transformariam essas garantias em realidade. Eles se encontravam em um estado intermediário, suficientemente desenvolvidos para descartar métodos arcaicos de abrigo na Terra como não sofisticados, mas ainda não avançados o suficiente para manter o calor de forma genuína. Ineficazmente, eles consumiram vastas extensões de floresta para aquecer estruturas inadequadamente isoladas, e ainda assim sofriam com o frio. Lars conseguiu fechar essa lacuna. Ele empregou implementos contemporâneos, como serras, ferramentas de ferro e argamassa à base de cal, para colocar em prática conhecimentos antigos. Ele não se opôs ao avanço, pelo contrário, ele o aperfeiçoou, incorporando conhecimentos que a civilização industrial havia prematuramente descartado. No século XIX, o método de dormir subterrâneo tornou-se predominante em todo o Alto Centro-Oeste. Diferentes versões surgiram em Montana, nas Dakotas e até em assentamentos canadenses remotos. Cada aplicação era adaptada a circunstâncias locais específicas, incorporando diversos materiais rochosos, profundidades subterrâneas variáveis, determinadas pela penetração do gelo, e técnicas inventivas de isolamento térmico. No entanto, todos partilhavam um entendimento fundamental. Dormir em áreas onde o calor do solo prevalece, em vez de onde a atmosfera fria do inverno dita. Subsequentemente, este costume diminuiu lentamente. O advento da eletricidade rural forneceu energia barata, seguido por sistemas de aquecimento a óleo e depois a gás natural, que faziam o calor parecer sem esforço. Os surtos de construção pós-guerra enfatizaram a construção rápida. A eficácia térmica foi negligenciada. O abundante fornecimento de energia tornou a poupança de energia aparentemente redundante. Na década de 1970, as áreas de dormir subterrâneas eram meras curiosidades, mantidas apenas nos registros das sociedades históricas. Elas também existiam nas recordações de indivíduos idosos que se lembravam de anos iniciais extremamente frios. Até recentemente, colonos contemporâneos fora da rede, confrontando despesas energéticas elevadas e buscando opções de estilo de vida ecologicamente corretas, redescobriram os princípios que Lars Ericsson demonstrou em 1891. Comunidades online agora apresentam construtores modernos escavando compartimentos para dormir. Esses consultores estão a experimentar designs de habitações subterrâneas e a relatar resultados idênticos e impressionantes. Despesas de aquecimento reduzidas, qualidade de sono melhorada e maior robustez contra falhas de eletricidade e interrupções no fornecimento. Os cálculos permanecem válidos. As leis da física não foram alteradas. O solo a 1,8 metros abaixo da superfície ainda mantém uma temperatura de 7 a 10 graus Celsius em Wisconsin e de 11 a 14 graus Celsius em Kentucky. Mantém 3 a 6 graus Celsius em Montana. A massa térmica continua a absorver e emitir calor a taxas consistentes, e o isolamento impede eficazmente a dissipação de calor. O corpo humano continua a emitir 88 a 117 watts de calor por hora, o que, se adequadamente contido,
pode manter temperaturas de sono agradáveis sem qualquer consumo de energia externa. O que Lars compreendeu e o que todo construtor bem-sucedido de áreas de dormir subterrâneas tem entendido é que o objetivo não é aquecer uma área inteira, mas sim manter o corpo humano em estado de equilíbrio térmico. Estes representam problemas de engenharia fundamentalmente distintos, exigindo quantidades de energia significativamente díspares. Aquecer uma cabana de 27,9 metros quadrados de menos 6,7 graus Celsius para 18,3 graus Celsius necessita de aproximadamente 7,9 kW de potência contínua, pois o calor escapa através das suas paredes, teto e base. Por outro lado, manter um compartimento de dormir de 1,4 metros cúbicos a 12,2 graus Celsius, quando a temperatura da Terra circundante já é de 8,9 graus Celsius, pode exigir apenas cerca de 633 kJ no total, representando a redução de 98% no uso de energia. Isto não era meramente uma hipótese. Lars demonstrou a sua validade ao longo de 3 invernos em Wisconsin, utilizando apenas 1/3 da lenha que os seus vizinhos usavam, tudo enquanto desfrutava de maior conforto no seu sono do que qualquer um deles. Thomas Bradley registrou isto. 23 famílias adicionais duplicaram-no, e a Sociedade Histórica de Wisconsin preservou-o nos seus arquivos. No entanto, durante a maior parte do século XX, a ciência da construção convencional desconsiderou-o. Esta perspicácia vai além da mera eficácia do aquecimento. Ela destaca uma tendência mais ampla em como as comunidades gerem a sabedoria herdada. Com o surgimento de novas tecnologias, há frequentemente uma ânsia em rotular técnicas estabelecidas como desatualizadas, sem compreender completamente os problemas que esses métodos realmente abordavam, ou apreciar a verdadeira engenhosidade das suas soluções. Os vizinhos de Lars Erickson ridicularizaram a sua área de dormir subterrânea, porque parecia rudimentar, envolvendo uma escavação semelhante à toca de um animal. Implicava dormir debaixo da superfície, semelhante aos empobrecidos, desprezando o emblema do avanço da fronteira, a moradia aconchegante e iluminada com uma lareira acesa, por aquilo que parecia ser uma regressão. No entanto, não era regressivo. Pelo contrário, representava progresso numa direção inexplorada, colaborando com os sistemas naturais em vez de lutar contra eles, utilizando a massa térmica das pedras. Isso envolvia abraçar a temperatura consistente do planeta em vez de incinerar florestas, em vez de insistir no calor de verão no auge de janeiro. O escárnio que ele encontrou expôs a falta de compreensão deles, não a sua própria. Era a ignorância deles. Eles haviam confundido a estética tecnológica com a verdadeira essência, borrando as linhas entre a aparência de avanço e sua forma genuína. Uma moradia que parecia contemporânea, mas deixava famílias tremendo de frio e pilhas de madeira diminuindo, não era genuinamente sofisticada. Constituía uma engenharia ineficaz adornada com design moderno. Se você acompanhou até este ponto, você compreenderá que a sagacidade da fronteira não envolve idealizar eras passadas. Ela diz respeito a reconhecer que indivíduos que enfrentam autênticos dilemas de sobrevivência frequentemente conceberam remédios verdadeiramente eficazes. Por favor, clique no botão gostei se esta narrativa alterou sua perspectiva sobre calor e refúgio. Inscreva-se para explorações abrangentes adicionais sobre metodologias históricas que construtores contemporâneos estão reavaliando. Além disso, deixe um comentário informando-nos qual método de construção tradicional da herança de sua área merece atenção renovada. Lars Erickson faleceu em 1924, aos 71 anos de idade. Seu obituário, publicado no jornal Black River Falls, relatava sua próspera empresa agrícola, sua prole e descendentes, e suas contribuições cívicas. Não fazia menção à área de dormir subterrânea, que anteriormente havia causado indignação local e, em última análise, transformou a resistência ao inverno para inúmeras famílias em toda a região da fronteira. No entanto, sua moradia permaneceu de pé em 1924, e sua câmara subterrânea, revestida de pedra e impecavelmente mantida, reteve precisamente a mesma funcionalidade do dia em que ele a construiu. As condições térmicas do planeta não haviam variado, as leis fundamentais da física não haviam sido modificadas, nem a sabedoria inerente se tornara obsoleta. Ela apenas esperava, firme como uma rocha, pela geração subsequente, seja suficientemente resfriada ou adequadamente perspicaz.